Olá, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez retorno nessa tribuna política para falar de um assunto que interessa não só aos brasileiros, mas ao mundo, que foi o Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho foi muito comemorado, mundo afora. Contudo, no Brasil, não temos muito o que comemorar. Apesar de uma reação na economia, gerando um pouco de empregos, nós não temos muito o que comemorar, porque diz que ainda existem 14 milhões e meio de desempregados. Isso é um déficit muito grande, é algo que preocupa mesmo a todos nós brasileiros. Porque recuperar 13 milhões e meio de empregos, nós vamos levar algumas décadas. Apesar de que dizem que o nosso trabalhador, que o desemprego em muitas áreas é porque o nosso trabalhador está despreparado para enfrentar o mundo tecnológico. Contudo, por que a construção civil está tão depauperada, não reage, não cresce? Porque na construção civil o trabalho é primário. É de pedreiro, servente de pedreiro. O trabalho especializado que tem já são os especializados mesmo, os engenheiros. Eletricista, essas coisas Mas o grosso mesmo do trabalho da construção civil é o marceneiro, é o pedreiro, o ajudante de pedreiro. São profissões que nós temos profissionais no Brasil de sobra. E não está tendo emprego para essa gente. Então não é essa reserva tecnológica não. Apesar de que o nosso trabalhador tem que se preparar, se aprimorar, se capacitar. Mas não é por falta de mão de obra especializada. Falta muito ao trabalhador brasileiro, efetivamente, ter essa consciência de se aprimorar, de se capacitar. E ao governo também. O governo precisa investir mais no trabalhador. Porque o trabalhador no Brasil não é bem preparado, não é bem educado, não é bem ensinado por falta de ensino público qualificativo e que ofereça cursos que prepare as pessoas, pelo menos para uma vida básica. Nós passamos muitos anos no Brasil com o ensino primário, o ensino médio, que não ensinava nada de profissão a ninguém, muito mal alfabetizava. Temos aí os resultados estão aí. Então não pode ser recuperado, não piscar de olhos, não. De um dia para outro, o governo brasileiro tem que encarar a educação, principalmente pelo viés da profissão, do trabalho. Nós estamos aí com a reforma trabalhista, que caiu aí pela metade, vamos dizer assim, com a medida provisória. Com a medida provisória que veio corrigir a tal reforma trabalhista. Eu sei o que estou dizendo porque sou advogado e trabalho na área trabalhista há muitos anos e sei do que estou falando. Essa reforma trabalhista, apesar de dizerem que é moderna, eu não acho. Eu não acho que alguém tenha trazido ao trabalhador algo melhor do que nós já tínhamos na CLT. Não tem. É melhor para o capital. E você não esqueça que o capital no Brasil leva para si 95% do fruto do trabalho. 95%. E olha lá se não for mais. O Brasil, como eu já disse em outras mídias, é um país de emprego de salário mínimo, quando tem. Com essa crise toda que fomos aí
a 14 milhões, agora já diz que é 13 milhões e 500, mas já chegamos até 14 milhões. Emprego nem de salário mínimo o trabalhador, o pai de família, o jovem encontra. É uma situação difícil. O pessoal que passou pelo governo antes do presidente Temer brincou efetivamente de governar. Pessoas despreparadas, pessoas sem coração, pessoas que não olhavam para o trabalhador, como diziam, mentindo, não olharam para o trabalhador como deveria. Esse negócio da Bolsa Família, a Bolsa Fome, ela não resolve nada não, minha gente. Ela pode até alimentar por um dia, 2, 3, 10 do mês, mas a pessoa fica até viciada naquele termo, naquela situação medíocre. O que o governo, o que o Brasil tem que fazer mesmo é lutar para reconquistar os postos de trabalho, de emprego para o trabalhador brasileiro. O Brasil é um país rico, por isso, pela sua mão de obra, pela sua força de trabalho, né? O Brasil tem que seguir uma matriz que tem se destacado no mundo, aqui no Brasil, que é o agronegócio, que é um dos mais desenvolvidos do mundo, porque os empreendedores, tanto grandes como pequenos, souberam e sabem tratar a terra e investir nos implementos necessários. Essa é a verdade. Então, nós temos aí os fundamentos da nossa economia razoáveis. O que está faltando mesmo é confiança. É confiança do empreendedor de A a Z. Estamos no ano de eleição e os empreendedores não sabem o que vem, por isso está todo mundo de mão fechada, ninguém quer arriscar. Mas é um erro. Se assim fizerem mesmo de verdade, como está aparecendo, nós vamos ter um ano perdido. Um ano perdido. Nós temos que aprender a viver em democracia. E quando chegar no momento certo da eleição, escolher os governadores, o presidente da República, os senadores, os deputados, os parlamentares, da Câmara de Vereador até o Senado, da melhor maneira possível. Principalmente, minha gente, eu digo aqui, os parlamentos, porque são os parlamentos hoje no Brasil que sustentam o governo. É o poder mais forte hoje, é o poder legislativo, que pode até fazer impeachment, e pode empacar qualquer agenda de governo, se quiser. Se quiser. E no Brasil isso não é difícil não, porque nós temos muitos mercenários no poder legislativo. Tanto das câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, e como na Câmara Federal e no Senado. Temos muitos mercenários. Minha gente, é hora de acordar e todos nós cidadãos tentar, ou não, ou pelo menos não quiser tentar não, é contribuir mesmo na medida do possível para que saiamos dessa situação deplorável em que estamos. Minha gente, como é que está esse povo que não trabalha, que não ganha nada, estão vivendo de favor quando vive? Minha gente, temos que acordar, são todos seres humanos. E olha, eu vou dizer, a escolha de governo, a escolha de governadores, de presidente da República, de prefeitos e dos demais em que votamos, é a principal atividade da cidadania, porque essa gente mexe com a vida, com o presente, com o futuro de todos nós. Então acordemos, eu faço um apelo aqui dramático. Olha, minha gente, eu não sou candidato a nada aqui. A nada, não sou candidato, mas vou insistir nesse programa aqui, neste canal, nessa tribuna política, que é política, mas não é partidária e nem fulanizada. Aqui nós estamos tocando, falando, ferindo assuntos de notório interesse para o Brasil e para Brasília, tá? São coisas você pode verificar em todas as mídias que temos aí na tribuna política. Da minha autoria, todas são de interesses retumbantes para a sociedade do Brasil e de Brasília. Meus amigos, é hora de acordar
Tá? As redes sociais estão cheias aí de coisas aproveitáveis até por pessoa séria, mas o que tem de desperdício, o que tem de vagabundo fazendo fake news e toldando uma coisa que poderia muito bem servir mais ao Brasil. E a gente, vamos nos ligar nas coisas que interessam. Eu retorno mais uma vez a vocês aqui com esse apelo dramático do meu coração, para que reajamos todos no sentido de nos esforçar, porque algo diferente só acontece na vida da pessoa se ela fizer algo diferente. Isso individualmente e serve também coletivamente. Se não houver uma política republicana para retirar efetivamente o Brasil da crise de emprego, do déficit de emprego que estamos, se não houver, vai ser muito difícil. Então temos que fazer esforço redobrado. O atual governo do presidente Temer está fazendo tudo que pode, mas o futuro governo terá que vir com a força diferente, com a força para fazer mesmo o melhor, com projetos revolucionários para resgatar o Brasil. Meus amigos, muito obrigado pela atenção e desculpe o arrobo aqui, tá? Muito obrigado. Mas eles continuam trabalhando com essa pessoa como desaparecida.